Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o Snapdragon 8 Gen 2. Para quem não sabe, o 8 Gen 2 é o top de linha da Qualcomm. Nesse vídeo eu vou falar um pouco dele e o quanto esse processador de fato avançou e como ele se compara com os concorrentes, né? Então vamos começar falando sobre ele, sobre as suas especificações técnicas. Ele tem uma configuração bem bizarra de núcleo, ele usa um Cortex X3 a 3.2 GHz, mais dois A715 a 2.8 GHz e mais dois A710 rodando a 2.8 GHz também. E mais três Cortex A510 Refresh, uma versão um pouquinho nova, rodando a 2 GHz. E é uma estrutura meio bizarra, porque ele usa o Cortex A710, que é um núcleo meio, digamos, velho, né? Mas eles usam isso porque ele suporta 32 bits e, bom, pelo jeito para a Ásia isso é importante. Então, sim, eles fizeram isso. Outra coisa que vocês podem notar que é curiosa é o Cortex A510 sendo feito em 3 núcleos. É uma configuração bem estranha, porque o A510 ele é um núcleo feito para operar em pares, ele é feito para ter compartilhamento de recursos e, de alguma forma, a Qualcomm não fez isso. Ele tem o cache próprio, pelo jeito não está compartilhando direito os recursos, está operando de uma forma um pouco diferente, mas aparentemente não teve nenhum problema com isso. E sim, basicamente eles substituíram um Cortex A510 por um Cortex A710, ou seja, 5 núcleos de performance e 3 núcleos de desempenho. Configuração bem curiosa que eu já vou comentar se é boa ou não. Fora isso, Adreno 740, como sempre, as Adreno são muito boas, e memória LP DDR5X, que é uma memória muito rápida, bem mais rápida que a do 8 Gen 1. Então, o que eu posso falar sobre esse processador, algo talvez mais pessoal? É um processador muito bom, a Qualcomm conseguiu sim alguns avanços bem grandes com ele, em relação ao 8 Gen 1. Na verdade, se você vê no gráfico do GeekerWen e tal, é uma diferença de tipo de praticamente 2, 3 gerações, a diferença do 8 Gen 2 para o 8 Gen 1, principalmente porque ele trocou os 4 nanômetros da Samsung pelos 4 nanômetros da TSMC, o que é uma melhoria bem grande, mas até aí o 8 Gen 1 Plus já tinha feito isso, ele já estava usando os 4 nanômetros da TSMC, e por isso ele era quase já uma geração à frente do 8 Gen 1, principalmente quando você vê a eficiência térmica, ou seja, o quanto ele consegue desempenhar por watt, sem esquentar. Então, por si só, os 4 nanômetros da TSMC não faria tanta diferença, assim, em relação ao 8 Gen 1 Plus. Né? O que acontece é que a Qualcomm no 8 Gen 2 ela optou por um desenho um pouco diferente, de 5 núcleos grandes, sendo um núcleo bem potente e 4 núcleos intermediários. Enquanto, por exemplo, a MediaTek usou 3 núcleos intermediários, o que faz com que a Qualcomm consiga manter o mesmo nível de performance desses 3 núcleos da MediaTek, só que com um clock mais baixo e com uma eficiência maior. Ou seja, os 4 núcleos intermediários da Qualcomm, você consegue rodar num clock mais baixo e ter mais eficiência do que esses 3 da MediaTek. Esses 4 núcleos, por exemplo, podem rodar a 2 GHz, os 3 da MediaTek rodando a 2.8 e eles vão ter o mesmo desempenho, porém esses 4 são mais eficientes, é o que o canal do GeekerOne comentou. Então esse design, pelo jeito, de 4 núcleos intermediários e um núcleo grande da Qualcomm fez muito sentido e ajudou muito a eficiência desse processador, além de, claro, melhorar bastante o multicore, que é a principal vantagem dele em relação à geração anterior. Porque o single core em si é aquela vantagem da ARM, mas mudou uns 10% mais ou menos. Segundo a Qualcomm, eles falam em 35% de melhoria, mas assim, em nenhum lugar eu consegui ver que essa melhoria de fato acontece na CPU. Não é uma melhoria tão grande, mas ele é mais eficiente. Ou seja, na prática ele vai ser bem mais potente, tá? Porque você nunca consegue usar a sua CPU a 100%, quase nenhum caso. Aí partindo para a GPU, né? A GPU é o clássico de sempre, Adreno 740, humilhando a concorrência e melhorando de forma absurda, como sempre, na faixa dos 30%. A Qualcomm fala 25%, mas tem casos que ela melhora bastante. E sim, é melhor do que a GPU da Apple, é melhor do que o Apple A16 Bionic e o Apple A15 em termos de GPU. É uma GPU muito potente e continua sendo maravilhosa, continua sendo melhor do que a do Dimensity 9200. Então, esse lançamento do 8 Gen 2, por enquanto, foi bem positivo. Eu acho que é um processador bem interessante. Pelo jeito, ele ainda está na CPU a uma geração da Apple, uma geração atrás da Apple na CPU, embora ele tenha melhorado tudo isso, tenha melhorado muito a eficiência, conseguido performar muito bem, ele ainda está um pouquinho abaixo da Apple. Mas a GPU ele já superou, as Adreno são incríveis e de fato elas estão acima da Apple. Inclusive o próprio Dimensity 9200 já tem uma GPU melhor do que as GPUs da Apple. Bom, o chip lógico que tem outras coisas, tem os Hexagon melhor, ISP melhor, ele tem suporte à memória o FS 4.0, que é uma memória mais rápida, ele tem as melhorias de sempre.
mas pelo jeito ele teve de fato uma melhoria bem grande, sem esquentar tanto. E sim, a eficiência é muito importante. O canal Geek One já mostrou, os celulares eles não rodam na potência máxima. Quase nunca acontece isso. O meu S20 FE fala que roda 2.8, sei lá o que. A maior parte do tempo vai rodar 2 GHz. Por quê? Por causa de temperatura, que é um tema meio complicado. Então sim, quando eu falo mais eficiência, normalmente é mais desempenho. Bom, galera, espero que tenham gostado. Eu sei que eu falei muito opinativo, talvez. Eu meio que traduzi a versão do vídeo do Geeker One, que é muito bom, podem ver aqui na descrição. Mas é isso, a Qualcomm fez de fato um lançamento muito positivo, uma mudança muito grande em relação ao 8 Gen 1, tanto de estrutura, tanto de eficiência energética, assim, um lançamento que pelo jeito é muito bom. Talvez não seja aquela melhoria gigante se você comparar o 8 Gen 1 Plus, porque ele já tinha uma melhoria grande da litografia, mas é um processador bem legal, é um lançamento bem importante e que pelo jeito de fato é melhor do que os MediaTeks, inclusive na eficiência. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, qualquer dúvida deixe nos comentários, valeu e tchau!